Olá, meu nome é Hudson. Vou apresentar agora como eu fiz para usar o Google Sala de Aula para montar uma disciplina com conteúdo teórico e atividades para uma turma de matemática do ensino médio. Inicialmente esse plano de aula foi desenvolvido para o primeiro ano do ensino médio, com um tempo estimado de 2 horas de aula, e o conteúdo são unidades de medidas no sistema internacional e a conversão de unidades nesse sistema, com foco em tecnologia. Lembrando que a ideia de utilizar para o primeiro ano é porque os alunos nessa faixa, nessa série, eles já vêm do ensino fundamental devendo ter conhecimento sobre grandezas, regra de 3 e alguns outros conteúdos, né, que já são básicos para conseguir realizar as atividades e compreender o conteúdo. O objetivo geral é despertar o interesse dos alunos para temas ligados a unidades de medidas do sistema internacional e conversões de medidas através da tecnologia, como forma de atrair a atenção deles, né? Já que a tecnologia hoje está tão presente em nossas vidas. Um objetivo mais específico seria compreender as informações sobre medidas de velocidade de transmissão de dados e conversão entre essas unidades de medidas. Os recursos didáticos necessários seriam um computador, né, um data show para o professor, lápis, borracha, folha de papel para fazer as atividades, e os alunos precisariam também, logicamente, ter acesso à internet. Essa aula está baseada na competência específica número 1 da BNCC, tá? E a habilidade especificamente seria a habilidade 103, tá? Para o ensino médio. Bom, será apresentado um texto informativo sobre o cabo submarino de fibra ótica que interliga o Brasil à Europa, mais especificamente de Fortaleza à cidade de Sines, em Portugal, para contextualizar o tema de velocidade de transmissão de dados na internet e as relações entre as diferentes velocidades, meios de transmissão e as unidades de medidas utilizadas. Com relação à interdisciplinaridade, o conteúdo pode ser ajustado ou integrado com aulas de física também, porque fala sobre óptica, e também com a disciplina de geografia, já que o texto comenta sobre diferentes continentes, a relação bilateral de cooperação entre os países, algo também no sentido político, né? Geografia política. Outros temas transversais que são colocados nessa aula seria pesquisa e desenvolvimento científico, já que essa interligação entre o Brasil e a Europa ajuda nesse sentido. Parte de economia também, porque envolve milhões de euros, né, esse investimento, e logicamente a parte de tecnologia também. Bom, a avaliação será feita através de problemas, né, atividades, para avaliar a compreensão dos alunos sobre o tema e conversão de unidades de medidas de distância e velocidade de transmissão de dados, tá? Bom, o desenvolvimento da aula, primeiramente vai ser apresentado alguns textos, o texto especificamente sobre o cabo de fibra ótica submarino e também alguns conteúdos teóricos, tá? Para falar sobre unidades de medidas do SI e como converter essas unidades, tá? Fazer essa conversão. Além disso, também falar sobre esse artigo, em que vai se falar também sobre velocidade de transmissão dos dados, entre outras informações, tá? Na sequência vai ser proposta uma atividade com algumas questões sobre velocidade de propagação da luz, conversão, unidades de medidas em kilobits, megabits e gigabits, tá? E para finalizar, uma situação problema em que os alunos deverão avaliar preços e velocidades ofertadas por diferentes operadores de conexão com a internet, tá? E definir a mais vantajosa, algo que talvez esteja mais dentro da realidade dos alunos. Aí a bibliografia foi utilizado o referencial curricular de Alagoas, o ABNCC, né, Base Nacional Comum Curricular, e o artigo sobre o cabo submarino de fibra óptica.
Bom, aqui seria falando um pouco sobre o conteúdo teórico da aula. Ele é um pouco extenso, então eu vou passar um pouco mais de velocidade, tá? Aqui, primeiramente, a gente fala sobre unidades no sistema internacional, né? Algumas grandezas e as unidades padrões utilizadas, né? Comprimento, que é o metro, em tempo, que é o segundo, massa, que é o quilo, e além de outras informações, tá? Como é realizada como é a relação dessas unidades de comprimento, tá? Como se faz para converter, né? A multiplicação, a divisão por 10 ou por múltiplos de 10, né? A conversão com relação à unidade de tempo, né? Milésimo, centésimo, décimo e minuto, isso a gente vai utilizar nas atividades. E aí, aqui já mais um conteúdo específico sobre parte de tecnologia, que fala sobre bits ou bytes, né? Em que um byte tem 8 bits, entre outros conceitos mais detalhados, tá? Sobre esse conteúdo de tecnologia. A diferença entre velocidade e armazenamento também, quais são as unidades utilizadas para cada um. E uma breve conclusão aí, esse texto foi tirado do Canaltech, né? Do site Canaltech. Bom, aqui nós já temos propriamente dito o artigo que a gente vai utilizar como base, né? E aí ele tem explicando que houve a inauguração em 2021 desse cabo submarino ligando Fortaleza, né, no Brasil, Ceará, a Sines em Portugal. Fala também sobre o custo, tá, dessa tecnologia, de todo investimento para colocar esse cabo para funcionar. Fala também que houve uma empresa privada também que está envolvida, né, que é a Ela-Link. Tá? Aí também tem um quadro lá mostrando a ligação entre os países por onde esse cabo passa, né, até chegar em Portugal, a distância, etc. Fala um histórico também sobre a estrutura dos primeiros cabos submarinos no Brasil, que datam ainda da época do Império. Tá? E aí algumas atividades. Tá? São 3 atividades no total. Uma inicialmente falando sobre a velocidade especificamente da luz no cabo de fibra ótica, que é mais baixa, né, logicamente, do que a velocidade da luz no vácuo. E aí, com base no texto, a gente faz uma pergunta: qual é o tempo aproximado em milissegundos para essa informação chegar ao servidor, tá? E aí tem a resolução. Essa resolução, logicamente, não está disponível para o aluno, tá? Na segunda questão, a gente faz uma relação baseada no conteúdo sobre bits e bytes, onde a gente coloca a velocidade, pergunta a determinada quantidade de dados, no caso 18.000 GB de dados, quanto tempo vai levar para essa quantidade de dados ser transmitida por aquele cabo submarino, tá? E na terceira atividade, que seria uma atividade mais proposta para o aluno, dentro da realidade do aluno, né, com base em preço e velocidade de transmissão da internet disponível por operadora, dizer qual é a melhor opção, levando em consideração o custo, né, por megabit, né, de velocidade. Tá? Bom, já no Google Sala de Aula foi criada a turma matemática do primeiro ano. No mural foi colocado um texto, né, sejam bem-vindos, e os textos e algumas atividades, tá? Essa é a página inicial, né? O mural da disciplina, tá? No Google Sala de Aula. Já na área onde tem as divisões por temas, há um tema sobre atividades e exercícios, que é onde está colocado as 3 atividades, e nela o aluno vai poder enviar um arquivo, tá? Em formato PDF ou que ele
desejar, com as respostas, né, com as resoluções das questões, um outro com vídeo, onde contém um vídeo falando sobre o cabo submarino também, para dar gerar um certo interesse nos alunos, e mais alguns textos e artigos ligados justamente à aula, tá? O plano de aula, o texto lá do link sobre conversão de unidades, a parte entre a diferença de bits e bytes e o artigo falando especificamente sobre o cabo submarino, tá? Bom, aqui foi a atividade que foi proposta. Tem um PDF com essa atividade especificamente colocada lá. O aluno vai fazer download, pode fazer download e responder enviando até um determinado prazo. Ok? Olá, meu nome é Hudson. Agora eu vou demonstrar como eu fiz a montagem da disciplina de matemática voltada ao primeiro ano do ensino médio na plataforma Google Sala de Aula, tá? Bom, inicialmente eu criei uma disciplina, né, com a minha conta do Google, intitulada Matemática de primeiro ano. Inicialmente ele já mostra para mim aqui esse banner inicial, tá? Para mudar ele, você pode vir personalizar, selecionar uma das fotos pré-existentes no Google Sala de Aula. Eu utilizei uma da parte da aba de Matemáticas e Ciências, né? Essa primeira aqui, ligada à geometria. Você pode também enviar, tá? Uma outra imagem que você mesmo queira criar, tá? Fazendo um upload de uma foto, tá? E escolher também a cor do tema. Basicamente, para montar esse mural, eu utilizei a aba de atividades, certo? A aba de pessoas, eu utilizei, a gente pode utilizar também para acrescentar os alunos, e as notas para observar a parte de notas, tá? Que você dá nas atividades aos alunos. Bom, voltando à aba de atividades, eu criei essa estrutura com divisões, né? Através da opção de criar tema, tá? Esse criar tema, você dá um título ao tema e ele é adicionado aqui embaixo. E aí nele você pode dividir material, atividade, entre outras coisas que você queira acrescentar aqui, dividido por esses temas. Eu criei o tema de atividades e exercícios, outro de vídeos e mais um de textos e artigos, onde eu coloquei justamente todo o conteúdo teórico em PDF, doc, etc. Tá? O plano de aula, por exemplo, ele está em PDF, tá? A parte do texto de conversão de unidades, eu já coloquei um link direto para a página lá do Mundo Educação, do UOL, da mesma forma como eu coloquei a do Canaltech. Isso ficaria a cargo do professor, poderia ser um PDF também, para não perder essa referência, né? Porque um dia o site pode sair fora do ar, pode retirar, editar o texto, então vai ficar diferente daquele que você foi utilizado na sala, tá? A parte também do texto do cabo submarino, eu coloquei como PDF também, da mesma forma, fica a critério do professor utilizar ou não desta forma, tá? Tem um vídeo, tá, que foi adicionado do YouTube, onde o aluno pode acessar diretamente o vídeo no YouTube e ver a reportagem falando sobre o cabo submarino. E na parte de atividades e exercícios, tem um arquivo em PDF, onde estão escritas as atividades, tá? E uma opção para que os alunos enviem seus trabalhos, tá? Bom, basicamente foi essa a montagem, né, que eu fiz dessa atividade, tá?